Na semana passada, a gente discutiu o problema da escrita da Hamiltoniana de uma partícula num campo magnético. Então, a gente viu o seguinte, apenas para a gente recordar. Ué, Edson, só uma dúvida. Você Vou chamou falar. o Célio, cara? Você avisou que ia ter aula extra hoje? Ele costuma vir, né? Costuma, cara. Ô, Kevin, eu até achei que a notícia tinha chegado nele, cara. Sinceramente, eu não falei. Ele não tem, não tá no grupo do WhatsApp, então. No, aí, aí realmente deu ruim para ele, cara. Eu não lembrei, cara. Eu até achei que vocês tinham colocado ele no grupo. Pô, que bosta. Sacanagem. Se você quiser mandar o e-mail dele, alguma coisa, eu vou escrevendo aqui para ele. Por onde você comunica com ele. Quer ver? Te mando num minuto. Eu acho que é Célio Lima. O Kevin. Oi. CG Física. CG Física? CG. São as iniciais de Célio Gabriel, que é o nome dele. @hotmail.com. Beleza, vou mandar para ele aqui enquanto você continua De aí. repente, se ele vê, ele consegue entrar a tempo. Só um instantinho. Pode entrar, por favor. Vou trancar ali. Beleza, obrigado. Imagina. Então, a Hamiltoniana é dada por 1/2m, o momento mecânico da partícula, menos a carga do objeto que foi colocado no campo magnético sobre a velocidade da luz, vezes aquele potencial que nós introduzimos, o potencial vetor, mais uma energia potencial eletrostática, que é igual a carga vezes o próprio potencial eletrostático. Tá certo? Então, essa é a Hamiltoniana, quando a partícula está presente, quando ela é colocada num campo eletromagnético. Ela está sujeita tanto à ação de um campo magnético quanto de um campo elétrico simultaneamente. Daí a gente viu que o momento da partícula é igual a massa vezes o seu vetor velocidade, mr ponto, mais Q sobre C vezes o potencial vetor. Então, a gente redefine a noção de momento. O momento não é exatamente massa vezes velocidade, mas ele ganha uma correção em função da presença do campo magnético onde a carga se encontra. Eu quero fazer uma aplicação a respeito disso que a gente discutiu na última aula, por meio do seguinte exemplo. Vamos obter as equações de movimento para uma carga que... Peraí, que tem uma pessoa pedindo para entrar na sala. Thomas. Colocada num campo magnético uniforme, que é esse aqui. Então, o campo magnético ele tem uma componente ao longo da vertical. Ele é um B0 ao longo da direção K. Essas equações de movimento, né, é para serem obtidas no formalismo hamiltoniano.
Ok? Então, vejam só. Quais são as equações de Hamilton do movimento? A gente viu que as equações de Hamilton do movimento, elas estão relacionadas com a força generalizada associada a esse momento P. Então, P ponto numa certa direção I é igual a menos a derivada da Hamiltoniana em relação à correspondente coordenada generalizada QI. E QI ponto é a derivada da Hamiltoniana em relação ao correspondente momento PI. Essas são as duas equações, né? O par de equações, né? Para uma determinada coordenada QI e o correspondente momento PI. Sem dúvida, esse problema pode ser resolvido com muita facilidade no formalismo newtoniano. Não é um problema difícil de ser resolvido no formalismo newtoniano. Num segundo momento, daqui a pouquinho, a gente pode verificar como é que isso seria feito no formalismo newtoniano. Mas a gente quer, né, adquirir o sentimento de como é que a gente vai obter essas equações de movimento no formalismo hamiltoniano. Para isso, é claro que a primeira coisa que eu devo me perguntar é qual será a minha hamiltoniana. Para eu responder a essa pergunta, é óbvio que eu tenho que responder quem é o potencial vetor. Por quê? Porque o potencial vetor está relacionado com o campo magnético por meio da seguinte relação. A gente viu que o campo magnético ele é definido como o rotacional do potencial vetor. Se nesse problema você tem um campo magnético apontado ao longo do eixo Z e é um campo magnético uniforme, isso aqui é um B0 na direção K, automaticamente você deveria se perguntar qual será o potencial vetor que gera esse campo magnético. Isso vai nos trazer uma discussão interessante, porque a gente vai perceber que a definição do potencial vetor, ela não é única. Você pode ter vários potenciais vetores que geram o mesmo campo magnético. É porque, no final das contas, o potencial vetor ele não é uma grandeza física, pelo menos do ponto de vista do eletromagnetismo clássico. Ele é um objeto matemático, ou seja, uma quantidade matemática em cima da qual você calcula um rotacional e aí você obtém um campo magnético. O que é mensurável, então, é o campo magnético. O potencial vetor não é mensurável. Assim como o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele não é mensurável. O que você mede é diferenças de potencial elétrico, tá certo? No contexto da mecânica quântica, surge até uma discussão muito importante, muito atual até hoje, a respeito do potencial vetor. Porque especula-se a possibilidade de que no cenário quântico o potencial vetor seja, sim, uma grandeza física mensurável. Existe um efeito chamado efeito Aharonov-Bohm, aonde a medida da fase da função de onda pode ser afetada pelo potencial vetor. E aí, com isso, você conseguiria fazer estimativas, fazer medidas do potencial vetor. Mas não é o nosso cenário aqui, tá certo? Então, essa vai ser a nossa sequência no final das contas. Eu vou escrever a minha hamiltoniana, mas para eu poder escrever a minha hamiltoniana, eu primeiro vou ter que determinar quem é o potencial vetor. Então, isso aqui vale P menos Q sobre C vezes o potencial vetor A elevado ao quadrado, mais Q vezes o potencial eletrostático. Só que nesse caso, ao contrário da dedução que a gente fez na aula de segunda-feira, a partícula foi colocada num campo magnético, não num campo eletromagnético. Isso faz com que o potencial elétrico seja zero. Não tem potencial elétrico. Quando muito, ele poderia ser uma constante. Eu poderia assumir como sendo uma constante. Mas as equações de movimento, elas são invariantes se você adicionar uma constante na hamiltoniana. Afinal de contas, qualquer constante colocada aqui na expressão da hamiltoniana,
ela desaparece quando você faz uma derivada em relação à coordenada generalizada ou quando você faz uma derivada em relação ao momento generalizado, tá certo? Então, esse φ, eu estou assumindo que esse φ é zero, porque a partícula está colocada na presença apenas de um campo magnético. Então, a hamiltoniana ela é até um pouco mais simples, porque ela vai ter apenas o termo de energia cinética. Então, a minha hamiltoniana, ela vale 1 sobre 2 vezes a massa, P menos a carga sobre a velocidade da luz, vezes o potencial vetor elevado ao quadrado. Ressaltamos de novo que o potencial vetor é desconhecido, né? Mas a gente sabe que o potencial vetor é o elemento do qual você toma um rotacional para você poder determinar qual que é o campo magnético correspondente. Seu campo magnético, ele é um B0 na direção K. O rotacional de A seria IJK na primeira linha, derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, de AX, AY, AZ. Não precisa nem fazer a conta no final das contas do determinante. O seu campo magnético aqui à sua esquerda, ele é orientado ao longo do eixo Z. Ele só tem componente no eixo Z. Obviamente, nesse caso, o rotacional de A só pode ter componente ao longo do eixo Z. Então, as componentes ao longo dos eixos X e Y seriam iguais a zero. Só vai sobrar, então, aquela componente que carrega o vetor unitário K, que é essa componente aqui. Ela vai ter uma derivada de AY em relação a X, menos uma derivada de AX em relação a Y. Então, o B0 na direção K é igual a derivada de AY em relação a X, menos a derivada de AX em relação a Y. Isso na direção K. O vetor unitário K ele pode ser eliminado, né? Sobraria somente B0 igual a derivada de AY em relação a X, menos a derivada de AX em relação a Y. Fica, então, a pergunta. Quem será a Y? Quem será a X? Como é que eu poderia escrever as duas componentes AX e AY de tal maneira que essa combinação de derivadas no rotacional me retorne um módulo do campo magnético, o B0? Vocês têm alguma sugestão? Você pode repetir, por favor? Pergunta é a seguinte, ô Vitor. Você sabe que o módulo do campo magnético está expresso em função dessa componente do rotacional, derivada de AY em relação a X e derivada de AX em relação a Y. Então, eu estou perguntando o seguinte. Quais poderiam ser as componentes AX e AY tais que essa combinação de derivadas me dá o campo magnético B0? No final das contas, o que eu estou te perguntando é o seguinte. O seu potencial vetor, ele tem componentes AX na direção I, mais AY na direção J, mais 0 na direção K. Por que 0 na direção K? Porque uma vez que o campo magnético vem do rotacional do potencial vetor, o campo magnético ele tem que ser perpendicular ao próprio potencial vetor. Se o campo magnético tem componente K,
Então, o potencial vetor não pode ter componente K. Ele tem que ter uma componente planar, uma componente ao longo do eixo X e uma componente ao longo do eixo Y. Por isso que eu estou escrevendo o A como AX mais AY mais 0 na direção K. Só que eu estou querendo saber o seguinte: quem poderiam ser as componentes AX e AY de tal maneira que eu calculo essa componente do rotacional e gero esse campo magnético? Não sei se eu entendi exatamente o que você quis colocar, mas no caso o B0 teria que ser nulo, professor? Ou não? Não precisa ser nulo, não, cara. Pra cá, Não tem necessidade que ele seja nulo, não. Então, não sei não, professor. Veja só. Você tem que calcular duas derivadas de tal maneira que essas derivadas te deem como resultado uma constante B0. É bem provável, então, que o AY e o AX, de alguma maneira, dependam dessa constante B0. É bem provável. Então, aqui agora, como a gente tem duas componentes para encontrar e apenas uma equação, a gente realmente tem vamos dizer assim, temos um problema, irmãos. Já que você tem duas funções desconhecidas, em princípio, eu teria que ter duas equações. Mas eu tenho uma só. E aí, por ter uma equação só, e é o que a física do meu problema me deu até agora, o que eu vou ter que fazer é chutar. Literalmente. Eu vou ter que tentar adivinhar, sugerir quais são as componentes AX e AY, de tal maneira que quando elas são derivadas, elas dão a constante B0. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos colocar algumas sugestões para se determinar AX e AY. Primeira sugestão. Vamos imaginar que o AX seja igual a B0 vezes a coordenada X. E o AY seja B0 vezes a coordenada Y. Como eu estou dizendo, isso é uma sugestão. E eu não sei se essa sugestão é boa ou não. Se isso for verdade, então você vai ter o seguinte: o seu potencial vetor seria igual a B0 vezes a posição X ao longo do eixo Y, mais B0 vezes a direção Y ao longo do eixo J. Será que essa sugestão é boa? Vamos calcular o rotacional do potencial vetor. Então, calculando a componente Z do potencial vetor, calculando o rotacional de A ao longo do eixo Z, isso aqui me daria o quê? A derivada de AY em relação a X, menos a derivada de AX em relação a Y. Quem é o AY? Nessa minha sugestão, o AY seria B0 vezes Y, menos quem é a derivada em relação a Y do AX? O AX é B0 vezes X. Vocês reparem que eu coloquei o B0 nas duas componentes porque eu quero que o resultado do cálculo desse rotacional me retorne o valor B0. Para isso, eu vou ter que ver quanto é que vai dar o rotacional. E eu acho que essa sugestão não vai ser boa. Porque o B0 é uma constante e ele pode sair para fora das duas derivadas.
Aí sobraria a derivada de y em relação a x, menos a derivada parcial de x em relação a y. Só que a derivada de y em relação a x é zero, porque y é independente de x. E a derivada de x em relação a y parcial, ela é zero também. Portanto, vai dar 0 menos 0. Isso aqui dá igual a zero. Ou seja, se você supõe que o rotacional do potencial vetor na direção z, aliás, se você supõe que o potencial vetor é dado por essa expressão, a componente z do rotacional, ela dá zero, que é diferente de B0. Então, essa minha sugestão, ela não gera um campo magnético ao longo do eixo Z. Quer dizer, não é uma boa sugestão. Vamos tentar uma outra, então. O rotacional de A ao longo da direção Z é igual à derivada de AY em relação a x menos a derivada de AX em relação a y. Aliás, eu acho até que é o contrário. Não, é x e y mesmo. Tá certo. E eu desejo que isso aqui seja igual a um valor B0. Na minha primeira suposição, eu tinha suposto o AY como sendo igual a B0 vezes Y. E o AX como B0 vezes X. Essa componente do rotacional deu zero. Vamos tentar, então, uma outra sugestão. Vamos imaginar que o AY vai ser igual a B0 vezes X. E vamos imaginar que o AX seja igual a menos B0 vezes Y. Eu troquei, então, as duas componentes. Vamos calcular essa componente do rotacional e ver quanto é que isso vai dar. Derivada de AY em relação a x, menos a derivada de AX em relação a y, vai ser igual à derivada em relação a x do AY, que é igual a B0 vezes x, menos derivada parcial em relação a y do AX, que é menos B0 vezes y. Então, aqui, observem o seguinte. Peraí que tem uma pessoa que pediu para entrar na sala. Aqui, vocês observem o seguinte. Eu inverti as componentes percebendo quais as derivadas que eu tinha que realizar. E esse sinal menos que eu coloquei na componente x, não foi à toa também, não. É porque se eu não colocar esse sinal, o negócio vai dar problema outra vez. Então, se eu tomar a derivada de B0x em relação a x, isso vai dar B0. E aí vem a derivada parcial de x em relação a x. Menos com menos vai dar mais. O B0 é uma constante. Sobra a derivada de y em relação a y. Ambas derivadas parciais, elas são iguais a 1. Então, isso aqui não deu B0, mas já melhorou bastante. Não deu 0 e vai me dar uma componente ao longo do eixo vertical. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes B0. Talvez, então, se eu tivesse ajustado essas constantes aqui, colocado o AY como B0 sobre 2 e o AX como menos B0 sobre 2,
eu conseguiria corrigir esse 2 e então mostrar que a componente Z do rotacional daria exatamente B0. Então, nós ainda não temos uma sugestão perfeita, mas essa aqui apontou num caminho correto. A componente Y deve depender da coordenada X, a componente X deve depender da coordenada Y. Aí a combinação de derivadas no rotacional me dá um resultado proporcional a B0, a menos dessa constante. O que isso está querendo dizer é que a gente precisa, então, ajustar essa constante. E talvez a gente precise fazer mais algum ajuste. Então aqui a gente pode comentar que deu quase certo a menos de uma constante. Uma constante a ser ajustada. Ô, Vitor, e agora? Ficou mais clara a ideia? Ficou sim, agora eu peguei a ideia, professor. Beleza. Claro. Eu vou então tentar essa sugestão aqui. Eu vou supor que o AX é dado por alfa menos 1 B0 vezes Y. E eu vou supor que o AY é igual a alfa B0 vezes X. Esse alfa é um parâmetro arbitrário. Ou seja, uma vez que ele é arbitrário, pelo menos em tese, ele pode assumir qualquer valor. De onde surge essa liberdade de definir as componentes do potencial vetor a menos de um parâmetro arbitrário? Surge do seguinte: essa arbitrariedade ela tem a ver com um princípio que é o chamado princípio de Gauge, ou princípio de calibre. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia em algum momento, mas é uma invariância perante a seguinte possibilidade. O seu potencial vetor se relaciona com o campo magnético por meio de um rotacional. O campo magnético é o rotacional dessa quantidade que nós chamamos de potencial vetor. Conforme eu tinha dito, o potencial vetor em si não é uma grandeza física. Você não mede o potencial vetor. Ele é uma entidade matemática que serve para a gente fazer conta. Essa é a verdade. É uma expressão da qual você não consegue tirar medidas. Nesse sentido, ela não é física. Mas você consegue calcular o rotacional dela e ela te gerar um campo magnético. Uma das razões pelas quais o potencial vetor não é exatamente uma grandeza física vem do seguinte fato. Lá do cálculo vetorial, você sabe o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma certa função que, dependente da posição, e vamos imaginar que essa função é uma função escalar. Ou seja, não é um vetor. Pode depender de um determinado vetor, mas ela em si, ela não é um vetor. O
que acontece quando você calcula o rotacional do gradiente de uma função escalar? Quanto dá o rotacional de um gradiente? Se não me engano, ele dá 0. Ele é zero sempre. Ele é zero para qualquer função escalar. Isso significa que uma vez que eu vou tomar o rotacional do potencial vetor, eu poderia fazer aquilo que nós chamamos de uma transformação de calibre no potencial vetor. O potencial de calibre ele pode ser transformado para a sua função antiga mais o gradiente de uma certa função escalar. E aí, se você for calcular o campo magnético, através do rotacional do potencial vetor, você estaria calculando o rotacional após a transformação de calibre do potencial vetor mais o gradiente de uma certa função escalar R. Isso me dá o rotacional de A mais o rotacional, aqui tem um errinho na anotação, né? Eu coloquei só o aqui de R, aqui seria só o R, seria o gradiente da função aqui de R. Tá certo? Então, isso dá o rotacional de A mais o rotacional do gradiente dessa função aqui de R. Mas o gradiente tomando na sequência um rotacional, esse resultado ele dá sempre zero. Então, seja para o potencial vetor antigo ou para o novo potencial vetor, você vai obter exatamente o mesmo resultado para o campo magnético. Então, B é o mesmo. Para A ou para A mais o gradiente dessa função Q de R para toda função Q. Nesse sentido, a definição do potencial vetor ela não é unívoca. Diferentes observadores poderiam definir diferentes potenciais vetores, mas todos vão concluir que o campo magnético deve ser, em essência, o mesmo, porque a diferença entre esses diferentes potenciais vetores está sendo dada por meio de do gradiente de uma função escalar, tá certo? E o rotacional desse gradiente ele sempre vai dar zero. A essa transformação no potencial vetor, nós chamamos de transformação de calibre ou transformação de gauge. E aí dá muito pano para manga, enfim, isso aí tem consequências muito profundas posteriormente na mecânica quântica, na teoria de campos, mas isso aí está além do que a gente pode discutir nesse momento. Isso me dá, então, uma liberdade de definir o potencial elétrico de uma maneira um pouquinho diferente. Aliás, o potencial vetor, né? Se eu suponho o meu potencial vetor como sendo alfa menos 1, B0 vezes Y, e o AY igual a alfa vezes B0 vezes X, quem será o meu rotacional de A? O rotacional de A vai ser
uma vez que o A vai ser um AX na direção I mais um AY na direção J, calcular o rotacional de A vai ser a derivada de AY em relação a X menos a derivada de AX em relação a Y. Claro que aqui a gente está falando em calcular a componente Z do rotacional, né? Que é para onde o campo magnético deve apontar no final das contas. Ora, isso aqui me dá o quê, então? Derivada de AY em relação a X dá a derivada em relação a X de alfa menos 1 B0 vezes Y. Aliás, perdão, né? Aqui eu fiz errado. O AY é alfa B0X. Menos a derivada em relação a Y do AX, que é alfa menos 1 B0 vezes Y. Vejam o seguinte. Derivada em relação a X de alfa B0X dá alfa B0. Menos derivada em relação a Y de alfa B0Y vai dar menos alfa B0, porque a derivada de B0Y, a derivada de Y em relação a Y vai dar 1. Esse menos com esse menos dá 1 mais. E aí eu vou ter a derivada de B0Y em relação a Y, que dá simplesmente B0. Olha que negócio legal. A dependência em alfa, ela desaparece. E sobrou somente B0. Como B é igual ao rotacional de A, então nós estamos mostrando que o rotacional de A, nesse caso, tem realmente um módulo B0 na direção K, uma vez que nós calculamos a componente Z do rotacional. E isso significa que o meu potencial vetor, de fato, ele pode ser definido dessa forma. Um alfa menos 1 B0 vezes X, B0Y, perdão, na direção I, mais um alfa B0 vezes X na direção J. E essa conexão que eu fiz entre o gradiente de uma função escalar, né, modificando meu potencial vetor, será que isso se justifica? Vamos verificar. Esse nosso potencial A, ele seria igual a alfa B0Y na direção I menos alfa aliás, perdão, minto. Menos B0 vezes Y na direção I mais alfa B0X na direção J. Isso aqui vai me dar alfa B0, que multiplica Y na direção I, mais X na direção J, menos B0Y na direção I. Esse aqui é o meu potencial vetor. Certo? Conforme eu tinha dito anteriormente, você pode escrever o seu potencial vetor como sendo o potencial antigo
somado com o gradiente de uma certa função escalar que esse gradiente, ele está exatamente aqui, ó. É exatamente esse termo. Dá para a gente mostrar tranquilamente que isso aqui pode ser colocado na forma de um gradiente. Então, é como se o antigo potencial vetor fosse B0y na direção y, com um sinal negativo. E esse cara aqui poderia ser interpretado como o gradiente de uma função escalar. Isso aqui vai me dar menos B0y na direção y, mais alfa B0 y mais x vezes j. E isso aqui, no final das contas, é o gradiente de uma certa função escalar que. Será que realmente é? Vamos verificar. O gradiente de que está dando alfa B0 que multiplica y na direção y mais x na direção j. Quem vai ser o gradiente de que? É a derivada da função que em relação a x na direção y, mais a derivada da função que em relação a y na direção j. Isso aqui é igual a alfa B0 vezes y na direção y, mais alfa B0 vezes x na direção j. O objetivo é tentar encontrar quem será essa função que de x e y. E a gente vai ver que não é possível definir sequer essa função de forma unívoca. Mas é possível mostrar que dá para construir uma função escalar a partir da qual você toma um gradiente e aí você interpreta essa mudança no potencial vetor como gradiente de uma função escalar. Como que você vai tentar enxergar a cara dessa função que? Você tem uma igualdade vetorial. Dois vetores são iguais quando as suas componentes membro a membro são iguais. Então eu vou igualar a derivada de que em relação a x na direção y com a componente y do meu lado direito. Isso é igual a alfa B0 vezes y. E vou igualar a componente Q do meu potencial, da minha função escalar, né, derivada de Q em relação a y, com a componente y desse gradiente. Alfa B0x na direção j. O j não precisa ser colocado. E aí? Qual poderia ser a cara dessa função que? A gente vai ter que recorrer a uma integração. Quando eu integro essa minha função que nessa relação, eu vou ter uma função que dependente de x e y. Ela me dá alfa B0y vezes x. Se eu integrar esses dois lados aqui em relação a x, o alfa B0 e o y são constantes, aí sobraria a integral de dx, que é x. Mas essa função é unívoca? Não. Porque quando você faz uma integração, se a integral não for uma integral definida, você ganha uma constante de integração. Só que isso é no universo do cálculo das funções de uma variável. E aqui eu tenho uma função de duas variáveis. O que eu ganho, então, não é exatamente uma constante. Até pode ser. Mas, de uma maneira mais geral, se você fez uma integral em x, você vai ganhar uma certa função g que dependa de y. E aí, se eu derivar o que em relação a x, essa derivada de g em relação a y, ela vai desaparecer. Esse g de y, ele é uma função arbitrária.
Nós não sabemos que função é essa. Mas é uma função escalar, no final das contas. Da mesma maneira, se eu for tomar a integral da derivada de π em relação a y integrado em y, isso aqui vai dar a integral de alfa b0x integrado em relação a y. Aí você tem que isso vai ser igual a alfa, que é uma constante, b0, que é uma constante, a integral é feita em y, então o x também é uma constante, integral de dy dá y. Aí você ganha uma constante. Mas por se tratar do cálculo de funções de duas variáveis, isso aqui vai te dar uma outra função h de x, uma vez que a integral foi feita em relação a y. Então você tem o seguinte, o seu π de x e y, ele é igual a alfa b0y vezes x, mais uma função que no máximo depende de y. Ou ele é uma função de x e y dada por alfa b0y vezes x, mais uma função que depende no máximo de x. Aí observem o seguinte. Espera aí, a gente ficou nessa página branca aqui, eu sempre me enrolo quando isso aqui acontece. Caramba. Deixa eu abrir o documento outra vez. Só um minutinho. Enquanto eu abro o documento, vocês estão conseguindo acompanhar esse negócio até agora? Sim. Tranquilo. Vitor? Tranquilo. Sério que chegou aí posteriormente? Tô tentando me situar ainda aí, entender o que está acontecendo. Cheguei um pouquinho atrasado. Então, reparem o seguinte. Há, nesse caso, uma aparente inconsistência nessas duas relações. Porque a função ela tem que ser a mesma. Só que em um caso, quando você integrou em relação a x, surgiu uma função que depende no máximo de y. Quando você fez a integral em relação a y, surgiu uma outra função que depende no máximo de x. Então há uma aparente inconsistência. A outra parcela ela é rigorosamente igual. Como que você sai dessa sinuca de bico e contorna esse problema? Você vai proceder da maneira mais simples possível. Ô, Edson. Oi. Compartilhando não. Pô, bicho, foi mal. O que eu estava dizendo é o seguinte. Quando você resolveu integrar a função π em relação a y, em relação a x, perdão, deu alfa b0yx e surgiu uma função que depende, na melhor das hipóteses, apenas de y. Ou é uma constante, ou no máximo depende de y. Quando eu fiz a integral em relação a y, deu o mesmo alfa b0yx, mas aí pela integral ser feita em relação a y, surge uma nova função que depende no máximo de x. E aqui existe uma aparente inconsistência, porque a função tem que ser a mesma. Como que ora ela depende de y, ora ela depende de x? A gente consegue contornar esse inconveniente da seguinte maneira. Nós vamos imaginar que o gy, na verdade, não depende de y, ele pode ser igual ao h de x, que na verdade não vai depender de x. Isso aqui vai depender no máximo de uma certa constante k. E aí a sua função escalar, ela é dada por alfa b0 y vezes x mais k. Se você calcular o gradiente dessa função π, isso vai dar a derivada de π em relação a x
na direção I, mais a derivada de Q em relação a Y na direção J. Em ambas as derivadas, a constante K vai vazar. Então, ela não vai sobreviver. Quando eu derivar o Q em relação a X, vai dar alfa B0 Y na direção I. Quando eu calcular a derivada de Q em relação a Y, isso aqui vai dar alfa B0 vezes X na direção J. Esse, então, é o gradiente da minha função escalar. Ora, conforme eu tinha dito, o potencial vetor ele é definido a menos do gradiente de uma função escalar. Por quê? Porque se eu calcular o rotacional do antigo potencial vetor ou calcular o rotacional do novo potencial vetor, esses dois rotacionais serão iguais. Portanto, eles geram o mesmo campo magnético. Isso aqui daria o rotacional de A. Então, você recupera o termo antigo, mais o rotacional do gradiente da função Q. Ora, quanto vai dar o rotacional do gradiente dessa função Q? O gradiente de Q eu já tenho aqui em cima. Isso aqui é o rotacional de alfa B0Y na direção I, mais alfa B0X na direção J. O gradiente, então, é um vetor imerso no plano XY. Então, ele tem uma componente em X e uma componente em Y. O rotacional não pode ficar no plano XY, porque como ele vem de um produto vetorial, ele vai gerar um novo vetor que é perpendicular a I e J simultaneamente. Então, ele vai gerar um rotacional ao longo do eixo Z. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que vai ser o seu rotacional? Isso aqui vai dar I, J, K, derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, e aí vem as componentes X, Y e Z do seu gradiente, que vai me dar o quê? Alfa B0Y, alfa B0X, e não tem componente em Z. Se você for calcular esse rotacional, isso aqui vai dar K, ou seja, só vai sobrar a componente K da derivada de alfa B0X em relação a X, menos a derivada em relação a Y de alfa B0Y. E isso aqui dá o quê? K que multiplica. O alfa e B0 são constantes, podem sair para fora da derivada. Aí vem a derivada parcial de X em relação a X, que é igual a 1. Menos o alfa e o B0 são constantes, sobra a derivada de Y em relação a Y, que é 1. Isso aqui, então, deu 0. Mostrando que o gradiente o rotacional desse gradiente, de fato, dá 0. E mostrando que a gente tem essa coisa meio misteriosa, né? De que você não consegue definir o potencial vetor de forma única. O potencial vetor sempre é definido a menos do gradiente de uma função escalar. A essa operação de mudança do potencial vetor e também do potencial elétrico, que dá para mudar o potencial elétrico também, que a gente não fez porque não tem potencial elétrico nesse problema, a essa operação a gente chama de transformação de calibre. Ok? Ô, gente, vocês me dão um instantinho, por favor. Eu vou me antecipar a uma possível queda de conexão.
Porque já está na hora da internet cair. Mas eu não sei por quê. Toda vez que eu tento fazer esse negócio, não dá certo. Caramba. Bom, enfim, estejam preparados para me ligar, porque eu acho que em alguns instantes a internet vai cair, tá certo? Isso, então, é que dá sustentação para que eu possa escrever o potencial vetor daquela maneira que eu escrevi. A componente x ser igual a alfa menos 1, B0 vezes y, e a componente AY ser igual a alfa vezes B0 vezes x. Então, o nosso potencial vetor vai ser alfa menos 1, B0y na direção y, mais alfa B0x na direção j. Esse é o potencial vetor com o qual... Quer dizer, esse é o potencial vetor mais geral possível que eu poderia construir para esse problema. E aí eu consigo mostrar que o rotacional desse potencial vetor retorna o campo magnético que eu tenho interesse no problema. Um campo magnético B0 ao longo da direção K. Ok? E daí? Daí que era isso que eu queria responder no começo do problema. Então a gente fez toda essa viagem sobre transformações de calibre para a gente se convencer de que essa transformação realmente é factível e é possível. Agora chegou o momento de retomar meu problema e reconstruir a Hamiltoniana. Então, para o Célio que chegou um pouquinho atrasado, ô Célio, basicamente o que a gente está querendo fazer é o seguinte: nós propusemos uma situação aonde você colocou uma partícula num campo magnético. Mas não é um campo magnético qualquer. É um campo magnético orientado ao longo do eixo Z. É um campo magnético uniforme, dado por B0 na direção K. Não tem campo elétrico, como foi na discussão de segunda-feira, em que a gente tinha suposto uma partícula num campo eletromagnético. Aqui é só campo magnético. Então, o meu Hamiltoniano é dado de uma carga dentro de um campo eletromagnético, é dado por 1 sobre 2m, P menos a carga do objeto sobre a velocidade da luz vezes o potencial vetor, elevado ao quadrado, mais Q vezes φ. Não tendo campo elétrico, como é a situação do problema, você pode fazer o φ igual a zero. Só que a pergunta, Célio, que eu fiz no começo da aula, enquanto você ainda não estava presente, era qual era o potencial vetor que eu poderia construir para poder gerar esse campo magnético. Então, eu não conhecia esse potencial vetor. Essa discussão que você pegou pela metade, ela diz respeito a isso, então. Nós tentamos encontrar qual era o potencial vetor cujo rotacional gera esse campo magnético para que eu possa, então, construir a Hamiltoniana para esse problema. Era isso que eu queria fazer, então. Então, a gente determinou que esse A é igual a alfa menos 1 B0y na direção x mais alfa B0x na direção j. E o rotacional desse campo A me dá, desse potencial vetor A, ele me dá o campo magnético B0 na direção K. Agora, então, o que a gente vai fazer? Vamos construir a Hamiltoniana para esse potencial vetor. Ela dá o momento P menos Q sobre C vezes o potencial vetor A, que é quem? Alfa menos 1, B0y na direção I, mais alfa B0x na direção J.
isso aqui tudo elevado ao quadrado. Essa é a hamiltoniana que eu tenho para esse meu problema. Q sobre C vezes esse potencial vetor. Quais são as equações de Hamilton do movimento? Isso aí nós deduzimos há alguns dias e a gente viu que as equações de Hamilton, elas são as seguintes. P ponto I é igual menos a derivada da hamiltoniana em relação à coordenada generalizada QI. Q ponto I, que é uma velocidade generalizada, é a derivada da hamiltoniana em relação ao momento generalizado, PI. Quem que é I no caso? I no caso é um conjunto de duas coordenadas cartesianas, x e y. Então, PI ponto me daria PX ponto, que é a força que atua na carga ao longo do eixo x, e isso é menos a derivada da hamiltoniana em relação à coordenada x. PY ponto é menos a derivada da hamiltoniana em relação à coordenada correspondente, que é a coordenada y. As equações de movimento que nós queremos são essas duas aqui. São as equações que ilustram como é que é o comportamento das forças em função do tempo. Eu poderia, né, como um plus, vamos dizer assim, calcular as velocidades generalizadas. X ponto vai ser a derivada parcial da hamiltoniana em relação a Px, e y ponto vai ser a derivada da hamiltoniana em relação ao correspondente momento Py. Deu para entender melhor, Célio, onde é que nós queremos chegar? Entendi, sim. Ok? Beleza. Então vamos tomar a nossa hamiltoniana, vamos expandir essa hamiltoniana, tá certo? Para a gente poder calcular as equações de Hamilton. Então a minha hamiltoniana, ela é igual a 1 sobre 2m, eu vou colocar tudo outra vez, porque ficou lá na outra página, para não ter que ficar voltando, ok? P menos Q sobre C, que multiplica alfa menos 1 B0Y na direção I, I mais alfa B0X na direção J. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Um aspecto importante que a gente não pode perder de vista é o seguinte. Não se esqueçam de uma coisa. Quem que é esse alfa? Esse alfa é um parâmetro arbitrário. Então, em princípio, ele pode, por exemplo, valer 0. Mas ele pode valer 2. Pode valer π. Pode valer 1. E assim por diante. Você pode escolher o alfa de tal maneira que a sua conta fique a mais simples possível. Por exemplo, se eu tomar o alfa igual a 1, eu mato a componente x do potencial vetor e sobra só a componente y. Seria uma beleza para mim. Então a gente tem a liberdade de escolher o alfa de tal maneira que o cálculo seja o mais simples possível. Mas será que as equações de movimento podem ser influenciadas pelo valor do alfa? Será que as forças que a partícula vai sentir quando colocada nesse campo magnético vão depender do alfa que o Kevin escolhe, que o Célio escolhe lá no Piauí, ou que o Vitor escolhe lá no Rio? É pouco provável. A hamiltoniana está dependendo do alfa. Mas o mais bonito desse negócio é que as equações de movimento não dependerão do alfa. Vamos abrir essa hamiltoniana, calcular as equações de movimento e verificar se isso realmente é verdade. Olha, isso aqui vai dar o quê, então?
1 sobre 2m, P vetor ao quadrado, no final das contas, é o produto escalar de P com P. Então, isso aqui dá o módulo de P elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo é P ao quadrado sobre 2m. Mais 1 sobre 2m, que multiplica 2 vezes. Aliás, aqui vai vir até um sinal negativo, porque é o termo cruzado, né? Então, vai dar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 1 sobre 2m vezes 2, P, que faz produto escalar com Q sobre C vezes alfa menos 1, B0y na direção I, mais alfa B0x na direção J. Esse é o termo cruzado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo, que vai me dar Q ao quadrado sobre 2mc ao quadrado, que multiplica. Aí você vai ter o módulo desse vetor elevado ao quadrado. Basta você quadrar cada componente. Então, você vai ter alfa menos 1 ao quadrado, B0 ao quadrado, Y ao quadrado, I ao quadrado é I escalar I, vai dar 1. Mais alfa ao quadrado vezes B0 ao quadrado vezes X elevado ao quadrado. Essa, então, é a minha hamiltoniana. Tá certo? Até poderia colocar o B0 ao quadrado em evidência, mas pelo menos por hora não vou dar mais esse passo só por isso, não. Esse 2 pode ser simplificado com esse 2. E essa seria a expressão da minha hamiltoniana para esse potencial vetor que regula esse problema. Vamos lá. Equações de Hamilton. Na verdade, as equações de movimento, né? Px ponto. Derivada parcial da hamiltoniana em relação a x com um sinal negativo. Ora, aqui ficou fácil. Porque a gente só vai precisar se preocupar em tomar a derivada parcial daquilo que for dependente de x. Não tem mais nada para me preocupar. Onde estão as dependências em x? Para a componente x da força que atua na carga. A dependência em x está aqui nessa componente do campo magnético e aqui nessa outra parcela. Os outros termos, todos eles darão 0. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Menos, o P2 sobre 2m não depende da posição também, a derivada parcial dele também vai vazar. Então, nós vamos ficar com menos Q sobre C vezes M, ou Q sobre M vezes C. O seu vetor P, ele vale Px na direção I mais Py na direção J, fazendo produto escalar. Vamos até com calma, né? Derivada em relação a x de Px na direção I mais Py na direção J, fazendo produto escalar com quem? A primeira componente não depende de x, ela não tem que ser preservada. Aí eu vou ficar com alfa B0 vezes x. Alfa B0x na direção J. Tem mais dependência em x? Tem na segunda parcela. Aí a gente vai ficar com menos
Q ao quadrado sobre 2mc ao quadrado. Aí vem a derivada em relação a x de alfa ao quadrado B0 ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. É onde eu tenho a outra dependência em x. Aí nós vamos ficar com o seguinte. Px ponto vai me dar menos a carga sobre a massa vezes a velocidade da luz. O termo I escalar com J vai dar 0. J escalar com J vai dar 1. Aí você vai obter PY vezes alfa vezes B0 vezes a derivada parcial de x em relação a x, que é igual a 1. Menos Q ao quadrado sobre 2mc ao quadrado, alfa ao quadrado, B0 ao quadrado, e aí a derivada de x2 em relação a x vai me dar 2x. Esse 2 é eliminado com esse 2. E aí eu obtenho a equação de movimento para Px ponto. Ô Edson, Pois não. esse primeiro termo acho que ele é positivo, não é não? Porque tem um menos que veio da Hamiltoniana. Tem, Kevin? É menos duas vezes o primeiro. Ah, é verdade. Tem o menos do termo cruzado aqui, né? Então é um menos da equação de movimento e um menos que vem da própria Hamiltoniana. Bem observado. Obrigado. Então aqui esse menos com esse menos vai dar um mais. O segundo termo realmente é negativo. Ficamos então com Q sobre MC vezes B0 vezes alfa vezes PY menos Q2 sobre MC ao quadrado vezes alfa ao quadrado B0 ao quadrado vezes a posição x. Essa é a equação de movimento para a coordenada x. É a força ao longo do eixo x. O que chama a atenção nessa equação? A promessa que eu fiz das equações de movimento não serem dependentes do parâmetro alfa, que é arbitrário, ainda não foi cumprida. Porque o alfa está presente ainda na expressão da força ao longo do eixo x. Tem um alfa aqui e tem um alfa 2 aqui. Falei mentira? Ou talvez ainda falte alguma coisa? Falta outra equação de Hamilton. Como é que é? Falta utilizar outra equação de Hamilton. Não é que falta a outra equação de Hamilton, não. Sabe? Tá faltando uma outra coisa, na verdade. Que é o seguinte. Quando você vai construir as equações de Hamilton, você não pode se esquecer que a Hamiltoniana depende das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. Só que na aula anterior, nós vimos que, na presença de um campo eletromagnético, o momento que define a Hamiltoniana não é o momento mecânico. Não é o momento do tipo massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade é se não tem nenhum campo magnético. Havendo campos magnéticos, o momento é redefinido. Ele dá a massa vezes a velocidade, mais a carga da partícula sobre a velocidade da luz, vezes o potencial vetor. Então, ocorre que essa componente Px, ela está dependendo, Px ponto, essa força ao longo do eixo x,
ela está dependendo do momento ao longo da direção y, que provavelmente vai depender do próprio alfa, porque ele depende do potencial vetor. Isso aqui, então, me daria o quê? Meu momento seria massa vezes x ponto na direção y, mais massa vezes y ponto na direção j, ou seja, massa vezes a velocidade em x, mais massa vezes a velocidade em y, que é o meu vetor velocidade, mais Q sobre C vezes o potencial vetor, que vale alfa menos 1, B0y, na direção I, mais alfa B0 x na direção J. De onde eu consigo determinar que a componente y do meu momento, ela dá, aliás, a componente x, né, que é a primeira força que eu calculei. A componente x do meu momento, ela dá mx ponto na direção y. Aliás, aqui nem vou precisar do y, não, que eu estou pegando o módulo, né? Mx ponto mais Q sobre C alfa menos 1 B0y. E a componente PY, ela dá a massa vezes a velocidade y ponto mais Q sobre C alfa B0 vezes x. A minha equação de movimento depende do PY. E o PY, por sua vez, ainda depende do alfa. Então, eu tenho que substituir o PY na minha equação de movimento. Então, eu vou levar a expressão para PY na expressão da força associada à direção x. Daí, nós vamos ficar com o seguinte. Quem vai ser Px ponto? De acordo com o que eu obtive aqui em cima, Q sobre MC vezes B0 vezes alfa vezes PY. Quem é PY? M y ponto mais Q sobre C alfa B0 vezes x. Menos Q2 sobre MC ao quadrado alfa 2 B02 vezes x. Eu ainda não estou completamente satisfeito. Ainda tem uma dependência em alfa ainda. Mas eu vou precisar das velocidades generalizadas ainda. Por que você colocou esse alfa multiplicando my ponto? Deixa eu ver, porque eu posso estar enganado. Não tem, não. Ah, é verdade. É isso aqui, Kevin. O Px ponto é Q sobre MC, B0 alfa. O alfa está aqui, ó. Q sobre MC, alfa B0 vezes PY. E o PY é MY ponto mais Q sobre C alfa B0x. Menos Q2 sobre M2C2 alfa 2 B02x. Tá certo isso? Ok? Sim. Bom, então agora a gente vai ficar com o seguinte. Na primeira parcela, nós vamos ficar com carga dividido pela velocidade da luz vezes alfa
vezes B0 vezes Y ponto. As massas se cancelam. Mais Q vezes Q, Q2. C vezes C, C2. Vezes alfa 2, vezes B0 ao quadrado, vezes X. Menos Q2 sobre MC ao quadrado, vezes alfa 2, B0 ao quadrado, vezes X. Essas duas parcelas são iguais e se cancelam. Px ponto é igual a Q sobre C alfa, B0, Y ponto. Ainda depende de alfa. Eu ainda não consegui me livrar da dependência em alfa. Qual será o problema? O problema é que a gente não pode se esquecer que a hamiltoniana ela é uma função definida em termos dos momentos generalizados e das coordenadas generalizadas. Então, quando você vai calcular uma equação de movimento para essa força ao longo para essa coordenada generalizada aí, isso vai dar menos a derivada de H em relação a QI. Já que o H depende de PI e QI, então o PI ponto, ele tem que ser uma função, obviamente, de PI e QI. Então o alfa ainda está sobrando, porque a representação da minha força não está adequada para o formalismo hamiltoniano. Eu precisaria obter o Y ponto. Então, eu preciso obter a expressão da velocidade ao longo do eixo Y, substituir nessa relação, para que então a gente consiga ver realmente que a dependência no alfa ela vai desaparecer. E realmente vai. Realmente a dependência em alfa ela não vai sobrar, não. Certo? Da mesma maneira, a gente vai ter para o PY ponto. PY ponto vai ser uma derivada de H em relação a Y. Então, PY ponto é menos a derivada da hamiltoniana em relação a Y. Isso é menos a derivada em relação a Y de quê? P ao quadrado sobre 2M, que a gente já viu que não vai apitar em nada, menos, pegar a expressão da hamiltoniana aqui atrás. P escalar Q, MC, então, menos P escalar Q sobre MC, que é uma constante, na verdade, né? Mas, na verdade, não é exatamente isso que vai fazer o produto escalar, e sim, na verdade, a componente do potencial vetor. Alfa menos 1 B0Y, e mais alfa B0X J. Mais o termo quadrático, Q2 sobre 2MC ao quadrado, vezes o potencial vetor elevado ao quadrado. Alfa menos 1 ao quadrado, B02 Y2 mais alfa 2 B02 X ao quadrado.
E aí, de novo, eu só tenho que me preocupar agora com a dependência aonde vai haver a derivada parcial em relação a y. O primeiro termo não depende de y. Então, a derivada parcial dele vai dar zero. No segundo termo, menos com menos vai dar mais. Nós vamos ficar com px na direção i mais py na direção j, escalar com q sobre mc, que multiplica alfa menos 1 B0 na direção i. Por quê? Porque você vai fazer uma derivada parcial em relação a y, a única dependência em y que eu tenho é essa aqui, né? Então, o alfa e o B0 seriam constantes, derivaria tudo em relação a y, daria 1 acompanhado de um monte de constantes. E o vetor i vai sobrar para fazer um produto escalar logo na sequência. Esse cara aqui vai dar uma derivada parcial zero, e o último termo ele vai ser igual a mais, aliás, menos, né? Q ao quadrado sobre 2 mc ao quadrado. Agora a derivada parcial vai atuar na primeira parcela. Alfa menos 1 ao quadrado, B0 ao quadrado, vezes derivada de y2 em relação a y, 2y. E aí esse camarada aqui vai desaparecer. Ao realizar o produto escalar, vai sobrar apenas o produto escalar de i com i. Então, sobraria a componente px do momento. Px que multiplica q sobre mc, alfa menos 1 b0, menos q ao quadrado sobre 2mc ao quadrado, alfa menos 1 ao quadrado, b0 ao quadrado y. Essa é a expressão da força ao longo do eixo y. Temos o mesmo problema de antes. A gente continua com uma dependência em alfa. Uma das coisas que a gente pode fazer, né, é substituir o px. Px, ele é igual a m x ponto mais Q sobre C vezes a componente x do potencial vetor, que me dá m x ponto mais a carga sobre a velocidade da luz, que multiplica alfa menos 1 B0 vezes y. Se eu não estou enganado, essa aqui é a... É isso mesmo, alfa menos 1 B0 y. Essa é a componente y do seu... componente x do seu potencial vetor. Então, a primeira coisa é substituir o px em função dessa expressão. Então, a gente vai ficar com py ponto igual mx ponto que multiplica alfa menos 1 B0 vezes Q sobre MC. Então, alfa menos 1 B0 Q sobre MC vezes Px, primeira parcela é o mx ponto, mais alfa menos 1 vezes B0 vezes Q sobre MC, vezes a segunda componente de Px, que é Q sobre C, alfa menos 1 B0 vezes Y. E aí a última parcela, que é menos Q ao quadrado sobre 2mc ao quadrado, alfa menos 1 ao quadrado, vezes B0 ao quadrado, vezes Y.
Apenas me corrijam, talvez eu possa estar esquecendo alguma constante, mas, bom, em princípio parece que não. Em princípio parece que está tudo... Não, não. Está faltando uma coisinha assim. Porque aqui era 2 vezes o primeiro pelo segundo, esse 2 foi eliminado, então tem um 2 aqui nessa componente cruzada. E eu não coloquei esse 2 aqui. Então, não, peraí. mx ponto, alfa menos 1 B0 Q sobre mc, alfa menos 1 B0. Ô, Edson, Oi. se não me engano, eu acho que você colocou a derivada do y ao quadrado como 2y. O Kevin. Sim, aqui, ó, 2y, não? Mas aí Ah, mas você é já y, cortou né? ela. Oi? Mas aí você já cortou ela ali, né? Não é esse termo que tá errado ali? Ah, é, Kevin. Porque aqui é o seguinte, né? Nessa parcela aqui, no termo cruzado... Não, eu já cortei, cara. Eu já cortei. Aí a derivada deu Q sobre MC, alfa menos 1 B0. Não está errado. Não, ô Edson, é embaixo, né? Em PY ponto. Você PY cortou o ponto. 2 aí, velho. Embaixo aí de onde você tá. Aqui. Aí ali embaixo você colocou ele de novo, velho. Você colocou o 2 Ah, embaixo. é verdade. É verdade. Ele voltou aqui outra vez, mas ele já tinha sido eliminado, né? Q2, MC2, alfa menos 1 ao quadrado, B0 ao quadrado, Y. Então esse 2, por nossa sorte, não vai existir. Ok. Obrigado, Kevin. Então aqui no final das contas, esse 2, ele já foi eliminado. Ok? E aí, com isso, é fácil perceber que essa parcela é igual a de baixo. Porque você vai ter Q vezes Q, MC multiplicado por C, que vai dar MC2, você vai obter Q2, alfa menos 1, alfa menos 1 vezes alfa menos 1, aqui é alfa menos 1 ao quadrado, B0 vezes B0, que é o B0 ao quadrado, uma dependência em Y, uma dependência em Y. Então, esse cara aqui é igual a esse cara. Então, você obtém que o PY ponto é igual a mx ponto, alfa menos 1 B0, vezes Q sobre MC. Essa seria a força ao longo do eixo Y. Ok? Novamente, dependente de alfa. Outra vez ela saiu dependente de alfa. Mas por quê? Porque nós ainda não colocamos as equações de movimento na forma que o formalismo hamiltoniano exige. Eu tenho que novamente eliminar a velocidade x ponto. E ao eliminar a velocidade x ponto obtida através das equações de Hamilton, ou seja, calculada em função dos momentos e das coordenadas generalizadas, pode ter certeza que esse alfa menos 1 aqui, ele vai desaparecer no final das contas. Tá certo? Eu vou deixar isso aqui, então, como um exercício para vocês. Ok? Obter x ponto igual menos a derivada da hamiltoniana em relação a x, e y ponto igual a menos a derivada da hamiltoniana em relação a y. Substituir x ponto em py ponto e y ponto em px ponto. E daí vocês vão mostrar o seguinte. A massa
vezes a derivada segunda da posição x em relação ao tempo, que de fato vai ser a força ao longo do eixo x. Isso aqui vai ser o seu px ponto. Isso aqui vai ser igual a Q B0 y ponto. E a massa vezes y, 2 pontos, que é igual ao PY ponto, isso aqui vai ser igual a menos QB0 vezes x ponto. Essas são as duas equações de força que vocês vão obter. E são as equações de força que vocês obtêm através das leis de Newton. O mais interessante, apesar da volta que isso dá, é que a arbitrariedade nesse alfa não vai aparecer nas equações de movimento. A hamiltoniana ficou dependente do parâmetro de calibre, mas as equações de movimento serão independentes do parâmetro de calibre. Então, na eletrodinâmica, você tem essa liberdade de fixar os seus potenciais por um calibre arbitrário, mas isso nunca vai alterar as equações de movimento. Do ponto de vista newtoniano, seria muito mais simples resolver esse problema. Mas o objetivo realmente era a gente explorar o formalismo hamiltoniano e essa questão a respeito da discussão da invariância de calibre das equações de movimento. Porque do ponto de vista newtoniano, basicamente o que você tem é o seguinte. Você tem um campo magnético apontando na vertical para cima. B0 na direção K. Como que você vai lançar a sua carga? Bom, você lança uma carga nesse campo magnético com uma certa velocidade V. Eu não tenho a menor ideia para onde essa velocidade vai apontar. Então, num primeiro momento, essa velocidade ela tem que ser dada por uma componente x ponto na direção y, mais uma componente y ponto na direção j, mais uma componente z ponto na direção k. Qual será a força sentida pela carga? É a força de Lorentz. O valor da carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. No sistema de unidades que a gente está trabalhando, até a gente costuma colocar Q dividido por C. QV, VEC-B é no sistema internacional, mas nesse sistema que a gente chama de gaussiano, a carga seria dividida pela velocidade da luz. Mas isso aí, então, é a menos de uma constante. Então, a gente chegaria no seguinte. É muito mais fácil fazer esse exemplo no formalismo newtoniano, sem dúvida nenhuma. Você vai ter Q sobre C, aí você vai ter x ponto na direção y, mais y ponto na direção j, mais z ponto na direção k. Fazendo produto vetorial com B0 na direção k, que é seu campo magnético. Isso aqui vai nos dar o quê? Q sobre C, que multiplica x ponto B0 e vetorial com K. I vetorial com K dá quanto? Se eu não estou enganado, vai dar menos J. Na sequência, você vai ter y ponto multiplicando B0. E aí você vai ter que fazer J vetorial com K. J vetorial com K é igual a I. Depois você vai ter Z ponto B0. K vetorial com K. Só que K vetorial com K é um produto vetorial de dois vetores paralelos. Esse produto vetorial ele dá zero. Quer dizer, se o campo magnético aponta ao longo do eixo Z, a força tem que ter componentes na perpendicular, em x e y. Ela tem que ser perpendicular ao campo magnético, uma vez que ela é resultante de um produto vetorial com o campo magnético. Então, a gente vai ter o seguinte.
a força magnética, ela vai dar Y ponto, aliás, Q sobre C, Y ponto B0 ao longo do eixo I, menos Q sobre C, X ponto B0 ao longo do eixo J. Se isso aqui é igual a massa vezes o vetor aceleração, isso aqui vai ser igual a massa vezes x dois pontos na direção I, mais massa vezes y dois pontos na direção J. De onde nós tiramos mx dois pontos igual a menos Q sobre C y ponto B0, que é a componente x da minha força, e my dois pontos igual a Q sobre C x ponto B0, que é a componente y da minha força. Aliás, aqui está até o contrário, né? O mx dois pontos vai com um sinal positivo e o my dois pontos que vai com um sinal negativo. Essas são as expressões da força que você vai encontrar. Então, se vocês tiverem um tempinho de assistir pelo menos a reta final dessa aula, tentem fazer isso. Obter as outras duas equações de Hamilton para a velocidade, o x ponto e o y ponto. Vocês não vão chegar nas mesmas equações que a gente obteve, porque elas vão ser obtidas num outro conjunto de coordenadas. Elas vão ser obtidas em termos de momentos e de posições, como é típico do formalismo hamiltoniano. Mas são equações que vão ser coerentes com o que a gente está fazendo. Aqui até dá para perceber, né? As massas vão se cancelar, né? Então, eu vou ter x ponto, Q sobre C, B0, a menos do termo alfa menos 1. E o px ponto, tá no slide anterior, sei lá onde é que o px ponto foi calculado agora, gente. Eu não explicitei o px ponto no final das contas, não, né? Hamiltoniana, py ponto, acho que eu não explicitei o px ponto, não. Mas a ideia no final das contas é essa, tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria discutir com esse problema na aula de hoje, né? Eu queria discutir tanto essa questão de como aplicar o formalismo hamiltoniano para uma carga no campo magnético para uma situação particular, mas principalmente essa questão da discussão da arbitrariedade que você possui no potencial vetor, tá certo? Isso é um problema que, na verdade, vocês talvez estudem em eletromagnetismo, eu não sei se estudaram, mas que aqui se encontrou com a mecânica, uma vez que a gente aplicou o formalismo hamiltoniano no estudo de uma partícula carregada no interior de um campo magnético. Antes que nós encerremos em definitivo, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ô Edson, Kevin, por o favor. potencial vetor, então basicamente ele pode ter ele pode ter qualquer função desde que você faça aquele rotacional. Exatamente. Beleza. Então você pode dar infinitas definições diferentes para o potencial vetor. Sempre é uma expressão a menos do gradiente de uma função escalar. Você pode modificar o potencial vetor sempre adicionando o gradiente de uma função escalar. Você calcula o rotacional, vai dar sempre o mesmo campo magnético. E, no fundo, é o campo que te interessa. É o campo que é mensurável. Para nós, pelo menos do ponto de vista clássico, potencial vetor não tem sentido físico. Não é ele que é mensurável. Ele é apenas uma entidade matemática útil para você tomar o rotacional e daí obter o campo magnético. Então, você pode colocar o gradiente de qualquer função escalar ali que vai dar o mesmo campo magnético.
Mas aquela fórmula, ela obviamente, acho que ela não é geral, ela funciona para um campo magnético constante, né? Isso. Você tinha achado antes um que dava 2B0, né? Se você dividisse tudo por 2, né? O potencial original por 2, você obteria o B0, né? Qual que Sim. seria o motivo para você fazer um negócio com esse alfa, esse parâmetro arbitrário, ao invés de usar aquele que ia simplificar bem mais, com certeza? Eu não entendi o motivo de fazer isso, né? Eu vou te falar o seguinte, porque na verdade a utilidade disso ela é muito mais útil dentro do eletromagnetismo, entendeu? Tem problemas em eletromagnetismo, em especial para cálculo de campos magnéticos, ou mesmo nas equações de Maxwell, em que você pode simplificar muito o problema dependendo do calibre que você escolhe, dependendo da maneira como você vai definir o potencial vetor. O que eu quis mostrar ali, Kevin, é o seguinte, tudo bem, eu obtive uma definição simples que a menos de um fator 2 me daria, como é que eu vou dizer? Me daria a expressão correta do campo magnético apontando ao longo da direção K. Mas ela não é a mais geral possível. Pode ser que eu precise de uma mais geral para, no final das contas, escolher o valor do alfa. Aqui no nosso caso, no caso dessa carga, de fato, eu poderia ter trabalhado com aquela segunda sugestão para o potencial vetor que eu tinha colocado. Mas você repara que ela acaba sendo meio arbitrária. Tudo bem, escolhi essa. Ela resulta, mas eu poderia escolher outra? Poderia. Poderia escolher outra, sim. E aí foi por isso que eu pensei numa definição bem mais geral para apresentar a discussão da invariância de calibre. Basicamente foi por isso. Mas realmente eu poderia ter me contentado com aquela segunda sugestão. Entendi, beleza. Poderia, entendeu? De fato poderia. Mas foi só meio que para enriquecer a discussão e mostrar essa faceta que o potencial vetor possui, que ele não é unívoco. Dá para você defini-lo de uma maneira muito mais ampla, a menos do gradiente de uma função escalar, gerar o mesmo campo magnético e, no final das contas, você obtém as mesmas equações de movimento. E é por isso que eu gostaria que vocês dessem sequência nesse problema, que é para poder obter as equações de movimento de maneira independente do alfa, o que nós não terminamos de fazer ainda. Tem que obter o x ponto e o y ponto e substituir nas duas equações de movimento. Aí a dependência em alfa vai desaparecer, com toda certeza. Beleza. Tá certo? Mas foi só para não matar a discussão, não perder a discussão da invariância de calibre. Foi por isso que eu quis aproveitar e fazer essa discussão. Beleza? Beleza. Mas em eletro 2, quando você fizer o eletro 2, já na graduação, você vai ver É provável que se você fizer eletro 1 com o Pedro no próximo período remoto, você veja no final do curso a discussão sobre invariância de calibre. Quando você for fazer o eletro 2, aí você vai ver como é que o negócio realmente é importante. E se você for seguir na linha de pesquisa de teoria de campos, aí que você vai ver como é que a invariância de calibre é fundamental no final das contas. É fundamental. Que, na verdade, todas as teorias de interações elementares, força eletromagnética, força, em tese, a força gravitacional, força nuclear, força eletrofraca, todas as teorias que se propõem a ser candidatas a forças fundamentais da natureza, elas têm que ser invariantes por transformações de calibre. Só que em cada tipo de força, você implementa a transformação de calibre de uma maneira diferente. Aqui no eletromagnetismo e para o campo magnético, é dessa forma que ela é implementada. Eu digo para o campo magnético porque, para fazer a transformação completa, eu tenho que fazer uma transformação tanto no potencial vetor quanto no potencial escalar, no potencial elétrico. Eu não explorei a transformação do potencial elétrico porque, nesse problema, a partícula enfrentava só um campo magnético. Ela não enfrentava um campo elétrico. Aí não havia necessidade de discutir a respeito de transformação de calibre para o caso do campo elétrico. A partícula não ia interagir com o campo elétrico mesmo. Mas é uma necessidade
sabe? No final das contas, as lagrangianas que governam as interações fundamentais, elas têm que ser invariantes perante transformações de calibre. Não entendi, tranquilo. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Ô, gente, eu vou encerrar nesse momento, então, tá certo? Boa noite para vocês, bom final de semana. Boa noite.